E agora a gente vai dar continuidade com um painel que eu acho que é do interesse de todos, né? Boa parte dos presentes aqui são empreendedores, empresários, investidores. E a gente continua com um painel sobre estratégias e canais para capturar a atenção do consumidor. Acho que todo mundo quer saber, nesse tempo, né, nesse cenário onde a atenção do consumidor é um recurso cada vez mais disputado, compreender quais estratégias e canais realmente fazem a diferença é essencial para quem quer se destacar. No painel Estratégias e Canais para Capturar a Atenção do Consumidor, reunimos especialistas de peso para abordar como criar conexões significativas e alcançar resultados efetivos. Para abrir o bate-papo, convido um palestrante que vai nos apresentar a visão do Google de integração entre meios com a digitalização de todos os canais. Eu convido Breno Barcelos, líder de produto no Google Brasil. Já comeram 5 minutos do meu tempo aqui, vou me improvisar. Mas eu acho que depois que fala do espaço e foguete, qualquer coisa fica mais simples, né? Brincadeiras à parte. Pessoal, muito prazer, muito legal estar de volta ao mercado que eu comecei minha carreira, né? Apesar de ter perdido um pouco do sotaque. Nascido e criado em Salvador, trabalhei um tempo na Rede Bahia, já estou há uns 11 anos em São Paulo, 8 anos no Google. E hoje eu lidero todo um time que pensa em toda a estratégia de produto e muito pautado nas nossas soluções de mídia programática. E a ideia de trazer aqui para vocês é um ponto de vista de algumas premissas que eu gostaria de compartilhar, que são essas últimas barreiras dos canais offline, né? Então, a partir do momento que eu tenho os canais offline se digitalizando, eu tenho a possibilidade de estratégias de mídia cada vez mais integradas e um pouco de mudança de comportamento de consumo, né? Porque, no fim do dia, toda a nossa estratégia de mídia ela é pautada no consumidor, né? Eu estou fazendo publicidade para alguma coisa, para gerar uma ideia, gerar um desejo, comunicar um produto, um serviço. E, para a gente começar, acho que algumas premissas, né? Começando dessas últimas barreiras do offline, né? Então, cada vez menos vai fazer sentido eu ainda ter silos on e off, uma vez que os canais offline estão se digitalizando, e acho que esse é muito um convite que a gente vai debater também num painel, como é que isso me possibilita estratégias cada vez mais integradas. No segundo, é o consumidor pautando uma mudança de indústria, uma mudança na estratégia de comunicação, né? Principalmente quando eu penso no ambiente de TV, com a explosão do streaming, a capacidade que eu tenho de consumir o que eu quero na hora que eu quero, a gente vê uma mudança de comportamento super latente, que é não mais a TV pautando a minha rotina, mas a minha rotina pauta o que eu vou consumir na TV. Né? E como é que isso muda, como isso traz novas perspectivas, novas possibilidades. E terceiro, uma vez que eu entendo que eu tenho essa fragmentação de meios, um desafio de atenção e uma cobrança cada vez maior dos anunciantes por rentabilidade e eficiência, como é que eu tenho uma estratégia de mídia cada vez mais integrada. Tá? Então, a ideia é discutir um pouco isso. Então, acho que começando, talvez um Gen Z não vai conseguir identificar essas imagens que são um coletivo social, uma identidade quase do Brasil, mas se eu pego aqui, principalmente essas imagens aqui, é muito o contexto da TV, nos anos 80, nos anos 90, que era o que pautava um repertório nacional, né? Então, eu tinha uma unanimidade de conteúdos, isso pautava conversas, rodas de amigos, né? Então, tudo que passava na TV era quase que uma unanimidade, né? Eu só tinha aquela possibilidade, basicamente, de escolha daqueles canais ali, e eu tinha um contexto Brasil que a TV paga nunca foi uma realidade do Brasilzão, né? Sempre foi algo super de nicho. E a partir do momento que eu tenho não mais só esse contexto de TV ser igual a TV linear, eu passo a ter uma explosão de conteúdo, apesar que o consumo do momento de TV ele continua sendo o mesmo, mas a partir do momento que eu ligo meu Smart TV, nunca teve tanta possibilidade de conteúdo, diversidade de entretenimento, o que isso passa a mudar? A relação do brasileiro com o vídeo, ela muda, né? Porque se eu penso num planejamento de mídia, muito da minha estratégia de vídeo ele morava exclusivamente dentro de uma estratégia de TV. Né? Agora, quando eu trago
de tentar trazer um panorama do contexto de vídeo, longe de mim de querer trazer uma história do vídeo, mas o quanto o vídeo ele se torna uma linguagem de comunicação onipresente, não só na TV, mas em diversos outros meios e canais. Né? E quando eu penso no Brasil, que eu tenho essa explosão de smartphones, eu tenho mais smartphones do que bípedes, do que pessoas. Né? E eu tenho também esse acesso muito maior à internet móvel, né? Seja o 5G chegando, seja a democratização do 4G. Né? Se olha os dados mais recentes, eu estou falando de mais ou menos 170 milhões de brasileiros com acesso à internet móvel. Né? E você vê até a adequação dos planos das telcos para consumo de dados com plataformas de vídeo, com plataformas de streaming, para prover esse conteúdo. E quando eu olho, por exemplo, dados PNAD 2022, eu já estou falando que o Brasil já tem uma penetração de banda larga, de Wi-Fi nos domicílios de mais de 80%, chegando quase 90%. Né? E tudo isso me traz um cenário que, quando eu olho para o consumo de tráfego na internet, pelos dados da Cisco, 82% do tráfego da internet ele é para um consumo de vídeo. Né? Então, quase que, se eu penso há uns 10 anos atrás, eu falava do mobile first, hoje eu estou na era do video first, que é tudo se digitalizando e tudo se digitalizando numa ótica de vídeo. E quando eu trago um celular na mão, que eu posso virar um produtor de conteúdo, eu passo a ter uma economia de Creators Economy que vira um negócio de bilhões de dólares. Né? Então, basicamente, eu estou falando que até em 2027 eu vou chegar próximo de 500 bilhões de dólares o modelo de negócio de Creators Economy. E é muito engraçado que, quando você pergunta para um Gen Z se ele se considera um produtor de conteúdo, 41% do Gen Z se considera um produtor de conteúdo. Né? Então, você vê como essa nova geração, com o smartphone na mão e com acesso à internet, ela se considera um produtor de conteúdo e essa descentralização. E a gente vê outras plataformas que, originalmente, o seu modelo de negócio não nasceu em vídeo, ela começa a fazer um spin-off para vídeo porque ela entende a dinâmica do consumidor. Né? Então, de novo, consumidor pautando de mudança de mercado. Se eu olho para um Spotify, que começou com uma plataforma de streaming de áudio, hoje já tem modelo de vídeo. Se eu olho para um Pinterest, que era um repositório de fotos, né? Eu passo a ter vídeo. Se eu olho para um Earning Calls da Meta, 65% da receita é vídeo. Né? Então, como é que eu trago esse vídeo onipresente em todas essas estratégias? Eu acho que, para a gente fechar essa parte, a gente passa a ter duas grandes vertentes de vídeo. Eu passo a ter os vídeos curtos, né, mais efêmeros, um conteúdo mais raso que vai estar no TikTok, no Reels do Instagram, no Shorts do YouTube. E eu passo a ter esses vídeos mais longos que são nas plataformas de streaming. Né? Não quer dizer que é melhor ou pior, são estratégias complementares e eu preciso saber navegar dentro desses diferentes momentos de consumo, que é completamente diferente. E acho que aqui, muito dessa brincadeira, quando a gente pensa dessas últimas fronteiras da mídia, é entender que essas duas últimas grandes entidades offline passam a se digitalizar. Né? Então, a TV ganhou um C de conectada e o Out of Home ganhou um D de digital. E, a partir do momento que eles passam a ser digitais, eles passam a poder ser comprados do ponto de vista de mídia programática, através de plataforma, e você passa a poder orquestrar, até então, meios que eram offline, com uma estratégia de formatos digitais que você já conhecia, um display, um vídeo, um áudio. Né? E como é que eu tenho esse desafio, que ele foi muito pautado, principalmente se eu penso na consumo de TV, pela pandemia. Né? A pandemia foi um marco na dinâmica de consumo das pessoas, porque eu tinha um conteúdo cada vez mais escasso nas TVs, né? O noticiário era sempre aquele conteúdo, eu não tinha mais produção de conteúdo das novelas, Projac fechado, então eu comecei a gerar uma escassez de conteúdo que começou a fazer as pessoas a mudarem uma dinâmica de consumo que era da intencionalidade. Né? Apesar de eu ainda estar falando do ambiente de TV, qual que é a grande diferença? Se você pensa muito no seu consumo de TV linear, ele está muito mais pautado num hábito. Né? É o hábito de ligar a TV, é o hábito de consumir a TV. Quando eu vou para uma ótica de streaming, é uma ótica de intencionalidade. Eu tenho uma intenção de consumir aquela série, ou aquele meu criador favorito, ou aquele videocast que eu vou assistir. E essa intencionalidade, você vê uma correlação muito maior com o engajamento. Né? Dificilmente você vai estar assistindo uma série na sua plataforma de streaming e vai estar no celular ao mesmo tempo. Né? Porque você teve uma intenção de dedicar um tempo para assistir aquele determinado conteúdo. E aí, quando eu olho
o que essa lógica de pandemia mudou na TV e no out of home, se eu pego dados do TDI, da Kantar, de intenção, declaração de consumo, olha como a gente teve essa mudança pré e pós-pandemia entre os canais digitais e os offline, né? Eu passo a ter cada vez mais um consumo maior nas plataformas digitais, justamente por essa intencionalidade. Em contrapartida, eu tive um out of home aqui que basicamente foi um business que derreteu, né? Porque as pessoas não iam para a rua, mas ao mesmo tempo isso fez as empresas rever um pouco o seu modelo de negócio para tentarem se digitalizar cada vez mais, e a gente passa a ter o Brasil como o terceiro país do mundo com mais faces digitais dentro do out of home. E por que isso é importante? Porque eu passo a ter canais cada vez mais digitais, até então que era offline. Já estão apitando aqui, vai abrir um buraco aqui, eu vou cair aqui do palco, mas vamos chegar lá, vai dar certo. Quando eu trago para a TV, quais são dados que a gente tem de consumo, né, que eu acho que ajuda a entender essa mudança de comportamento? Hoje, quando eu olho para dados da Kantar, do Video Viewers, eu já estou falando que 2 a cada 3 domicílios já tem uma Smart TV ou uma TV conectada. Quando eu olho para dados do Euromonitor, eu já estou falando que em 2023, 92% das TVs vendidas no Brasil foram Smart TVs. Então aqui fica claro que não é mais a questão de quando vai acontecer, se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E só de curiosidade eu fui perguntar quem são esses 8%, rede hoteleiras, que ele não quer ter uma rede de TV, porque às vezes ele já tem um sistema ali do hotel, que você vê um menu, cardápio, outras coisas. E não é à toa que a gente vê todo esse movimento da TV linear com a TV 3.0. O que nada mais é a TV 3.0? Eu trazer as premissas do consumo de streaming para a TV linear. Porque eles entendem que a dinâmica do consumidor vai para esse caminho. Então, assim, o seu conteúdo vai continuar sendo relevante, mas a minha estratégia de distribuição, ela precisa cada vez mais trazer uma estratégia parecida com o consumo de streaming, né, que nada mais é do que vai ser a TV linear, que eu vou ter um app, que vai ser o DTV+, que eu vou assistir os canais lineares através de um app na minha Smart TV. Tá? E aí, quando eu trago como esse ecossistema todo está mudando de mídia e entretenimento, que acho que é super interessante a gente entender esse panorama, quando eu olho para esse novo ecossistema de TV, eu vou além dos players tradicionais de mídia e entretenimento com as suas plataformas de streaming. Eu passo a ter novos entrantes que passam a fazer parte de uma estratégia de TV. Eu passo a ter os varejistas com as suas estratégias de streaming, eu passo a ter os próprios fabricantes de TV, Samsung, LG, com suas soluções de anúncio. Eu passo a ter as telcos tentando reinventar um modelo de cabo muito mais numa lógica de aplicativo. E eu passo a ter os players nativos, né? Uma Netflix, um YouTube. Então, acho que é muito a mensagem de quando eu penso em TV, sim, TV continua sendo relevante, mas TV não é mais só TV linear. Né? Então, hoje, não tem como eu pensar numa estratégia de TV sem considerar streaming dentro dessa estratégia. Né? Então, se eu não considero streaming dentro da minha estratégia de TV, cada vez menos eu vou falar com o meu público naquele momento de consumo dele de TV, que hoje vai além de TV linear. E aí, se eu penso também no modelo de negócio, que acho que é legal da gente ver, olha, 3 anos atrás, basicamente todas as plataformas de streaming, as principais, tinham um modelo de negócio baseado em assinatura. Então, apesar de eu ter uma Netflix que era super relevante, eu não conseguiria considerar a Netflix dentro de uma estratégia de mídia porque ele não tinha anúncio. Quando eu olho para uma fotografia atual, olha como todo mundo já vai para um modelo pelo menos híbrido. Por que isso é interessante para a nossa conversa? Porque eu passo a ter todos esses players de streaming podendo fazer parte de uma estratégia de mídia, uma vez que eles têm anúncio. E principalmente para uma região, Brasil, América Latina, que tem uma sensibilidade a preço, a gente já vê o quanto a base de novos assinantes de todas as plataformas de streaming, ela vem para o modelo de anúncio, porque o anúncio ele faz o subsídio de uma assinatura mais barata. Né? Então, acho que é super interessante da gente ver. E aí, quando eu penso nesse mundo de streaming aqui no Brasil, dados da Kantar, que é tempo de consumo, eu já estou falando que 57% do tempo de consumo nas plataformas de streaming TV, ele está no YouTube, depois eu vou ter Netflix, depois eu vou ter Globoplay, depois eu tenho um Prime, depois eu tenho outras plataformas. Né? Então, aqui é interessante de ver também essa nova dinâmica de TV dentro das plataformas de streaming. E só para a gente fechar, o que a gente fez? Né? A gente vê que a gente tem muito dado. Né? Eu tenho dados de tudo quanto é lado.
mas o que a gente sentia do lado do Google, que me faltava contexto, textura. Cara, se eu vou para o Brasilzão, essa conversa de streaming é só para classe alta, classe A, ou ele conversa com a classe B e C? Né? Então, era muito uma lógica de premissa que eu trazia muito dado quantitativo, mas eu não tinha dado quali. Né? Se eu vou para o interior de Goiás, as pessoas consomem streaming ou isso é coisa só de São Paulo? Né? Ou só de quem tem grana? E acho que para a gente fechar aqui, um vídeo de 2 minutinhos, um recorte, a gente fez uma pesquisa etnográfica que ele rodou Pernambuco, São Paulo, capital e interior, e Goiânia, interior e capital. Eu acho que ele traz um pouco desse recorte de como é que o brasileiro lida com essa nova possibilidade de consumo de streaming e também como ele é plural. Né? Então, ele é o Brasil como um todo e não só classe A, tanto que o foco dessa pesquisa foi muito B e C. Tá? Então, acho que depois desse vídeo a gente já fecha e já vai para o nosso painel. Exatamente. Para a gente enriquecer ainda mais esse bate-papo, eu convido para mediar esse painel André Mascarenhas, presidente do Sinapro Bahia. Convido também os painelistas Amanda Barbosa, CEO da Outsmarting, e a Cristiane Rebouças, Head of Strategy da Zygon. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui de novo no Screen com vocês. Acho que a gente acompanha aí desde o primeiro e tem visto essa evolução. É muito, muito legal mesmo estar aqui com vocês. Bom, acho que na apresentação de Breno, uma coisa que chama atenção é que você fez uma contextualização bem bacana assim, do comportamento mesmo, né, do brasileiro e do consumo de mídia ao longo desse tempo. E a gente vê uma transformação brutal na forma do consumidor consumir essa mídia, tanto ao longo do tempo, quanto ela mais acentuada ali na época da pandemia. Eu queria saber como é que vocês enxergam assim, essa mudança do comportamento do consumidor e quais são assim, os maiores desafios e as maiores oportunidades para capturar essa atenção dele nesse novo contexto. Vamos nessa? Então, vamos nessa. Acho que assim, acho que a principal oportunidade é você entender essa nova dinâmica. Né? E quando eu olho para... Não estou falando de mercado local, falando grandes anunciantes, grandes agências, eu acho que a mudança de comportamento de consumo ela mudou mais rápido do que a minha capacidade de repensar as minhas estratégias de mídia. Né? Talvez eu ainda estou operando em premissas que são diferentes das premissas atuais. Então, acho que, no fim do dia, é eu entender essas novas dinâmicas de consumo e, a partir daí, eu repensar minha estratégia de mídia. Porque minha estratégia de mídia ela vem a reboque da dinâmica de consumo. Porque, no fim do dia, eu estou comunicando a minha marca, o meu produto, seja eu ser um anunciante ou seja uma agência, para um consumidor. Né? Não estou fazendo uma publicidade de amaciante de roupa porque é legal, eu quero vender, né? No fim do dia. Então, acho que a partir do momento que eu entendo essas novas dinâmicas de consumo e acho que esse desafio de atenção, onde que a atenção do meu consumidor está, a partir daí eu passo a repensar as minhas estratégias de mídia. E eu acho que tem a outra oportunidade uma vez que eu tenho cada vez mais canais podendo ser comprados de forma integrada, é eu tentar sair de uma decisão de tomada por canal e eu pensar numa jornada do consumidor que ela é cada vez menos linear. Né? No fim do dia é uma lógica de jornada. Né? Então, se eu posso, hoje, quase que fazer uma estratégia multicanal de quando eu saio de casa até eu voltar de casa, ter diferentes pontos de contato, e tudo isso está virando digital, que é basicamente a pessoa pegou o elevador de casa, eu tenho uma tela de out of home que eu posso comprar integrada. Está na rua, eu tenho mobiliário urbano, tenho TV conectada, tenho mobile, tenho desktop, né, com display, com vídeo. Né? Então, tenho áudio com Spotify ou diferentes plataformas de streaming. Então, como é que eu entendo essa jornada e eu consigo ter uma estratégia única cada vez mais integrada? Eu acho que, e o mais importante para mim também é que essa digitalização desses meios que até então eram offline, ele não só traz uma possibilidade de uma jornada mais integrada, mas, para mim, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, a partir do momento que você digitaliza esses canais, você traz um viés de mensuração cada vez mais integrado, né? Que foi um pouco da discussão que a gente teve até hoje mais cedo. Se eu tenho essa fragmentação de mídia, como é que eu pondero para onde vai o meu dinheiro, para onde vai
a minha estratégia? A partir do momento que eu posso mensurar, ela vai através da mensuração, né? Então, acho que essas perspectivas são super importantes de entender, e não tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula de, né, uma receita de bolo. Às vezes, cada anunciante de indústria diferente, eu vou ter premissas e contextos diferentes, porque são desafios diferentes. Eu fazer uma estratégia para um anunciante de bens de consumo é diferente de um varejista, né? Então, acho que também entender quais são os desafios do anunciante, né, de comunicação, de marca, ele é brand awareness, ele é consideração, e quais são os canais, quais são as estratégias que me ajudam a alcançar esses desafios de comunicação no fim do dia. Eu acho que um dos principais pontos que a pandemia trouxe, muitas empresas foram obrigadas a acelerar o processo de digitalização. Muita gente nem estava no digital e precisou correr para acompanhar, para aparecer, porque eu não tinha mais como ir numa loja física. E eu vi também que muita gente começou a abrir a porta da sua casa. Então, quantas lives a gente não viu aqui durante a pandemia? Todo mundo assistiu a aula de casa, todo mundo deu aula de casa, a gente viu o quarto, a sala de muita gente. Então, eu acho que as pessoas se acostumaram a trocar e a se comunicar por vídeo de uma maneira muito mais orgânica, de uma maneira mais natural, sem toda aquela produção. Então, o que eu vejo que é um comportamento ainda muito em linha, em que a gente vê hoje, claramente, os vídeos que mais funcionam no ambiente digital são esses vídeos que têm esse cunho mais orgânico, é que a pandemia deixa esse legado de o que é natural, o que parece que eu estou conversando diretamente com você, olhando para você, no ambiente da minha casa, do ambiente do meu quarto e tal. Isso gera uma relação e uma identificação direta com o público. Então, eu vejo também que a pandemia deixou um legado de criar mais conteúdo genuíno e criar um conteúdo que conversa efetivamente com quem está do outro lado da tela. Então, não é mais aquela coisa de só o grande anunciante, só o grande empresário que tem dinheiro para investir em uma estratégia de vídeo e consegue produzir conteúdo. Eu acho que a pandemia deixou muito uma democratização da produção de conteúdo, em especial dos formatos aí em vídeo, né? Tem uma coisa legal aí que Breno trouxe, assim, essa fragmentação, né? Quando a gente fala dessa fragmentação de mídia, eu tenho muito canal para falar com todo mundo. Então, assim, não sei se todo mundo tem esse dado, mas a gente é impactado, em média, por 10 mil anúncios por dia. Então, essa captura dessa atenção é difícil, é complicada para o anunciante e, ao mesmo tempo, esse aparelho aqui, que é onde a gente mais conecta a internet, ele também é o que mais tira a nossa atenção. Então, a gente fez um exercício lá na Zygon, que é assim, quantas vezes você desbloqueia o celular por dia para não olhar nada, né? Só para ver se alguém mandou uma mensagem, só para ver se tem uma notificação. Então, depois olhem no celular de vocês, tem uma parte lá das configurações que são ativações. Então, a média que as pessoas desbloqueiam por dia são 160 vezes. Então, é muito difícil capturar essa atenção, né? Eu fui num evento que o Breno estava também, que foi Programática I.O., e a palestra de abertura foi a palestra do gestor de mídia da Rushos. E ele falou uma coisa super importante que volta um pouquinho ao início, até, vamos dizer assim, os tempos áureos da publicidade, que é, num lugar onde está todo mundo precisando capturar tanta atenção, onde tem uma disputa tão grande, como é que eu vou saber, como é que eu vou chegar no meu usuário? Como é que esse consumidor vai lembrar de mim no final do dia? Então, desperta de novo a criatividade. Então, num lugar onde você tem tanta disputa por atenção, a criatividade volta para a roda para poder ajudar a esse consumidor a lembrar da gente no final do dia, né? Eu não sei, eu fiz outro exercício ontem, quando eu estava pensando no painel, do que eu vi hoje, quais foram as coisas que eu me lembro. E eu me lembrava de muito pouca coisa, tá, gente? É verdade. Agora, como é que fica? Com essa fragmentação tão grande, né, a personalização das mensagens ela se torna prioridade. É fundamental que a gente use isso. Mas como é que a gente vai personalizar essa mensagem diante de uma necessidade tão grande de escalar as campanhas, de atingir cada vez mais pessoas? Como que é feito esse desafio? Acho que, sim, sem dúvida, isso precisa de tecnologia e plataformas, sim. É humanamente impossível e 100% ineficiente você querer operar esse ecossistema que a gente tem hoje na unha e na mão. Sim, não faz sentido. Você não vai conseguir, vai ser ineficiente e o que você analisar, você está analisando o passado e o seu cenário já mudou. Então, acho que o primeiro ponto é, se eu entendo que eu tenho essa fragmentação de meios, que isso gera um desafio de atenção, eu preciso ter uma solução que basicamente vai estar falando aqui de mídia programática, eu preciso ter uma plataforma de tecnologia que me ajude
a planejar, executar e mensurar tudo isso de forma integrada. E aonde que a criação entra aí? A criação é um elemento essencial. A gente tem dados que 70% às vezes, de um sucesso da campanha é a adequação do criativo. Né? Mas se eu não consigo entender que a Amanda já consumiu o YouTube, Netflix, Globoplay, Disney, Max, que é a mesma pessoa, e eu não sei qual que é a mensagem que ela já foi impactada, porque no fim do dia, essa fragmentação é uma pior experiência com as marcas. Né? Não precisa dar nome aqui, mas quem não tem uma experiência ruim de uma marca que você teve uma hiperexposição? Onde você olhava, estava aquele anúncio que ele errava uma mão numa frequência, ele não tinha contexto. Né? Então, acho que, a partir do momento que eu passo a poder comprar e enxergar e mensurar as coisas integradas, isso me ajuda a uma adequação de mensagem aos diferentes canais, diferentes meios. Porque, de novo, eu não estou fazendo uma compra em silos de canais que não se conversam. Eu passo a fazer uma compra pautada na jornada do meu consumidor. Então, é menos sobre um canal ou outro e mais sobre a lógica de jornada. Né? E como é que eu consigo trazer o elemento criativo entendendo qual mensagem ele já foi impactado. Né? Eu vou fazer uma estratégia de vídeo. Eu preciso trabalhar um lançamento, vamos pensar um automotivo. Eu vou ter, às vezes, um Video Hero que eu quero trabalhar os atributos como um todo. E depois eu posso ter pílulas de consideração que é a segurança, um carro para a família, diferentes elementos. Se eu passo dessa premissa, como é que eu vou saber se a pessoa já foi impactada por o meu Video Hero de 2 minutos, depois eu posso trabalhar os vídeos mais curtos, de 15 ou 30, para diferentes atributos. Né? Então, acho que muito a capacidade de orquestrar uma lógica de criação, ela vem atrelada à capacidade de eu entender os pontos de contato que aquele meu consumidor já teve nos diferentes canais e meios. Assim, por mais que a gente esteja falando de vídeo, eu tenho display, eu tenho áudio, né? Eu tenho diversos outros formatos que fazem parte também de uma jornada. Né? E acho que um pouco que a gente tem é como é que eu passo a utilizar algumas soluções de inteligência artificial para dar escala às coisas. Né? Eu não estou falando de tirar o papel do criativo, ainda tem uma concepção criativa que eu acho que a IA ela complementa, não substitui. Mas como é que, por exemplo, eu posso usar uma IA para um desdobramento criativo que às vezes é um gargalo de produção de uma agência, né? E ter mais variações criativas. Né? Então, acho que gira, no fim do dia, muito eu conseguir usar essas plataformas em prol dos desafios que eu tenho hoje que eu não consigo operacionalizar de uma forma mais manual. E acho que é muito repensar a forma que a gente orquestra a mídia e repensa uma estratégia criativa com essa fragmentação. Eu vou falar aqui para puxar um pontinho que você falou, Breno, que foi sobre a hiperpersonalização. Né? Antes a gente tinha aquela comunicação de massa, você mostrou até... Eu tenho saudades do Fantástico, às vezes. Não mais, porque agora eu não tenho televisão, mas antes eu tinha um pouco de saudade do Fantástico. Então, você colocava, olha, vou comprar no horário nobre, né? Era assim que a gente chamava, vou comprar no horário nobre e vai dar tudo certo, todo mundo vai ver. Então, assim, a gente começou na comunicação de massa, depois a gente foi ficando mais nichado e agora a gente está no momento da hiperpersonalização. E a gente só vai conseguir isso com a IA. Então, a IA está também num caminho crescente com a gente. Né? Ela começou num primeiro momento ali, quando foi o boom ali do ChatGPT, que é o que a maioria do pessoal já usou. Então, ela faz com a gente. Né? A gente vai trocando ideia e também checando se está tudo ok. Então, ela faz com a gente. Então, a gente tem um outro momento onde a gente pode trabalhar com um gêmeo digital, né? Que é participar de reuniões por nós. Então, ela vai trabalhar para a gente. E o último momento, que é a IA generativa, que é onde ela vai trabalhar para a gente. Então, assim, o criativo ele não vai sumir, né? Esse papel da criação, na verdade, ele está se tornando mais importante. Por quê? Porque a gente precisa de um curador, a gente precisa de alguém que tenha referência e a gente precisa de alguém que conheça o cliente a ponto de dar o direcionamento correto. Mas a IA ela está chegando nesse papel de ajudar nessa hiperpersonalização, porque uma coisa é funcionar para nicho, outra coisa é funcionar especificamente para a Cristiane, especificamente para a Amanda, e a gente só vai conseguir isso com a IA. Então, esse é um processo que ele está acontecendo, não é se, né? É quando. Então, tem uma barreira aí, na verdade, algumas barreiras sobre direito autoral, sobre LGPD, mas isso, como tudo acontece na tecnologia, ela vai transpassar. Né? E a gente precisa encontrar a melhor forma de usar essa tecnologia. Só complementando, porque eu acho que já foi falado muito, nem 8 nem 80, né? Então, nem
ser super específico e atrasar num processo extremamente manual, onde você não tem um recurso de IA a seu favor, e nem ser generalista a ponto de entregar a mesma mensagem para todo mundo. Um dos principais princípios do Google, inclusive, quando ele fala de publicidade, é relevância. É a pessoa certa, no momento certo, no canal correto, né, na plataforma correta. Então, eu acho que antes de pensar em tudo, e posto aqui que personalização é um fato, todo mundo quer receber uma mensagem que parece que eu estou conversando diretamente com a Maria, com o João, com o Alberto, quem quer que seja, eu acho que é bem importante que você conheça quem é a Maria, quem é o João e quem é o Alberto. E aqui a gente está falando de players como o Google, que tem anunciantes enormes, mas a pequena empresa, o microempresário, a PME, ela também tem ferramentas gratuitas, inclusive, onde ela pode entender melhor quem são as pessoas, o que elas querem e o que é que está funcionando melhor na hora de se comunicar. Então, você tem recursos como, por exemplo, enquetes, stories no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, no próprio YouTube, que vão te ajudar a entender isso. E uma vez que você cria respondendo essas dores, respondendo o que as pessoas estão dizendo que gostam, e você coloca o seu post, coloca a sua mídia, os dados vão te ajudar a entender o que está funcionando. E aí, use todos os recursos de IA que a gente tem dentro e fora das plataformas para fazer o operacional para você, para fazer o desdobramento, para pegar o que funcionou, o que você já viu, e fazer aquilo ali ganhar escala. Então, acho que minha contribuição é mais nesse sentido. Perfeito, verdade. Agora, diante de todo esse cenário, e diante da necessidade que a gente tem e do grande suporte que a gente tem hoje, da tecnologia, do IA, enfim, qual o segredo para a gente transformar um insight analítico numa campanha criativa? Difícil. Às vezes a gente olha para o lado, é tanto número, é tanto dado, é tanta métrica, que a gente não sabe o que fazer. Eu lá na agência, na Outsmart, eu falo muito, gente, dado demais é erro, é cilada. Você tem que saber o que você quer com aquela comunicação, com aquela publicidade, para você olhar para aquele indicador. Se você começar a olhar tudo, você vai se perder, você não vai saber exatamente o que é êxito. Então, eu acho que a primeira coisa mais importante, talvez, é, dentro desse universo de dados, transforme isso em informação. Colete tudo que você tem, o que de fato vai te ajudar a tomar decisão, quais são os indicadores importantes para aquele objetivo. Se eu estou olhando visibilidade, eu vou olhar métricas de impacto. Se eu estou olhando performance, eu vou olhar métricas de venda e de retorno sobre investimento. Porque isso vai te ajudar a entender quais recursos criativos, quais mídias, quais canais, quais formatos estão efetivamente contribuindo para aquele indicador, para aquele objetivo. E não olhar um monte de número e tentar entender naquilo ali o que é que está funcionando ou não. O segredo aqui não tem segredo, né? O segredo é que, quando a gente trabalha com clientes, com segmentos diferentes, cada caso vai ser um caso, né? Lá na Zygon a gente trabalha com dashboards e, assim, a primeiro momento, quando a gente vai fazer um painel, a gente pergunta que pergunta esse painel quer responder. Quais são os dados que eu vou ter que imputar para que, do outro lado, saia uma informação relevante o suficiente para fazer diferença no negócio do cliente, para fazer diferença naquela campanha. Então, assim, como tudo, assim, a gente precisa fazer um setup bom, a gente precisa saber como responder, antes, o que perguntar para poder a gente ter a melhor resposta, né? Então, assim, o segredo não consigo. E acho que, para complementar... É um pouco de uma provocação que eu vejo muito um erro se sustentar apenas em métricas de mídia, né? Assim, minha campanha está sendo efetiva porque eu estou comprando CPM barato, né? Tipo, cara, CPM não quer dizer nada, né? Então, assim, para mim é uma tríade da mensuração. Eu olhar métricas de mídia, que são importantes, métricas de marca, né? Eu tenho um brand lift que eu posso rodar em diferentes plataformas, olhar intenção de compra, favorabilidade, ad recall, e métricas de resultado de negócio. Qual que é o meu retorno sobre investimento? Então, para mim, essa tríade da mensuração adequada, qual que é o objetivo do meu cliente, qual que é o seu objetivo para essa estratégia de comunicação? Não é porque se é uma estratégia de alcance, visibilidade, brand awareness, eu vou olhar para um lado. Se é uma estratégia mais pautada para uma lógica de performance, eu vou olhar para um outro. Né? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas são premissas diferentes. Né? E, de novo, qual que é a indústria do meu anunciante? Cara, fazer uma campanha para uma indústria automotiva é diferente de bens de consumo. Eu tenho algumas semelhanças? Tenho, mas são desafios diferentes. Uma coisa é vender carro, outra coisa é vender amaciante. Né? Vender, né, sabão
né? Bebida, comida, né? Eu tenho um ciclo de venda, tenho uma janela de conversão diferente, eu tenho um ticket médio diferente, né? Então, acho que é trazer essas nuances de negócio, qual que é o negócio do meu cliente, qual que é a indústria, quais são os desafios, quais são as premissas, e eu ter isso claro antes de eu começar a minha estratégia de comunicação, minha estratégia de mídia. Porque eu sinto que muitas vezes eu estou rodando, depois que eu rodo, o que eu deveria estar olhando? Tipo, né, qual que é o meu resultado, o que eu vou considerar como sucesso nessa estratégia? Então, essas premissas, elas têm que ser todas definidas ou pactuadas, né, se você é uma agência, junto com os anunciantes, antes de eu começar qualquer coisa. Porque uma vez que eu tenho essas premissas definidas, quais são as expectativas e qual que é o meu norte, é em cima disso que eu vou acompanhar a minha estratégia, de novo, nessa tríade de mensuração, né? E aí a gente começa a ver também, de uma forma mais abrangente, eu começando a usar um MMM, um Market Mix Modeling, para me ajudar também a ponderar qual que é a minha divisão de budget em diferentes canais, e eu começo a ter modelos que começam também a entender esse novo contexto de mídia, que é diferente de rádio, TV, jornal, né? Como é que eu considero social, como é que eu considero streaming, como é que eu considero, né, todas essas mídias que estão se digitalizando. Então, acho que é olhar um pouco para essas perspectivas e, de novo, as premissas têm que estar claras antes de eu começar a minha estratégia de mídia, que eu sinto que muitas vezes não é o caso, né? Para a gente finalizar aqui, tá, e não estourar muito tempo do pessoal, eu queria ouvir de vocês assim, algumas dicas, algumas estratégias para o pequeno anunciante, para o novo profissional que está chegando, principalmente nesse ambiente digital, para que ele consiga capturar a atenção nesse novo cenário. Acho que, sim, no fim do dia, achem bons parceiros. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, acho que é um ambiente colaborativo, né? Então, é achar bons parceiros de negócio, seja uma agência, seja uma empresa de tecnologia, que juntos eu trago diferentes perspectivas e eu chego num denominador comum. A gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar nessa mudança de indústria navegando sozinho. Então, acho que o principal elemento que eu trago é um elemento de colaboração, né? Seja de um lado de uma agência, a partir do momento que eu tenho dados, como é que eu faço mídia trabalhar mais próximo de criação, ou como é que se eu sou um anunciante, se eu sou uma agência, né? Como é que eu acho parceiros de negócio, como é que eu crio parcerias com empresas de tecnologia, como é que eu trago um ambiente mais colaborativo que eu possa ter diferentes soluções que me ajudem nisso. E eu acho que uma dica mais abrangente, cara, sejam curiosos, pesquisem, né? Então, assim, cara, não vai vir a informação no colo, a informação está aí, né? Leiam, conteúdo está aí, se provoquem, questionem, porque acho que esse repertório que vai te dar o senso crítico de repensar se o que você está fazendo está fazendo sentido ou não, né? Então, acho que é muito quase que um viés um pouco autodidata, assim, de você ter a curiosidade, cara, o que estão fazendo em outros mercados? Né? Ou o que é a estratégia desse anunciante? Acho que tem muita informação hoje disponível que dá para a gente ter ideias de possibilidades do que eu poderia estar fazendo, ou outros mercados até que são mais maduros, seja se eu olho Nordeste versus São Paulo, ou Brasil, Estados Unidos, dá para eu ter algumas ideias do que já está acontecendo, que talvez vai chegar aqui, eu consiga me antecipar em alguns movimentos, mas isso, de novo, vem muito no ensejo de curiosidade de eu conseguir ter essa sede por entender essas novas mudanças e questionar muito do que eu estou fazendo hoje e repensar as minhas estratégias. Contribuindo aí com o Breno, a primeira coisa que eu queria falar é questionem. Questionem o cliente, questionem se o público é aquele. A gente já rodou algumas campanhas onde a gente levou o público que o cliente disse que era o público dele, mas não converteu. Porque no caminhar da campanha a gente percebeu que o público dele era diferente. E muitas vezes o cliente não quer. Ele sonhou com um determinado perfil e ele acha que aquele é o perfil do negócio dele. Então, questionem, perguntem, não tenham pressa. Então, porque disso vai depender aí o sucesso inteiro da campanha. Não só quem é esse público dele, mas o que é que ele está buscando na campanha, que foi uma coisa até que o Breno já falou. Então, muitas campanhas a gente começa a rodar e o cliente fala, eu quero visibilidade, eu quero awareness, eu quero que todo mundo conheça a minha marca, e quando chega lá na metade da campanha ele fala, mas não tem performance, ou mas não tem conversão, mas não aumentou a quantidade de acessos ao meu site. Então, questionem, deixem acordado cada detalhe, porque é muito mais fácil a gente voltar ao que foi combinado, né?
o combinado não é caro nem barato, voltar ao que foi combinado, do que a gente... o cliente fica pensando que a gente está mudando de ideia, que a gente está querendo justificar porque aquela campanha não deu certo. Então, questionem desde o primeiro momento. Para fechar aqui 1 minuto e meio, pensando em quem está do outro lado da cadeira, né, na PME, no contratante, no empresário, no microempresário, eu acho que a internet a internet é um ambiente muito democrático. Todo mundo que tem um celular na mão, ele consegue gerar conteúdo, ele consegue ter relevância dentro de um contexto digital. Então, a primeira coisa que eu digo é: converse com sua audiência, seja qual for o seu público. Certamente você vai ter alguma forma de falar com ele do ambiente digital. Eu estou aqui na frente do Luiz, que é advogado. Você não espera que um advogado vá falar em redes sociais e tudo mais. O Luiz tem feito um trabalho de construção de autoridade, tem sido percebido por isso. Então, seja qual for o seu nicho, o seu negócio, o seu serviço, tem uma forma de você comunicar ele online. Teste, aprenda rápido, erre rápido, não tem problema nenhum em errar no digital. Quanto antes você falar, eu acho que o meu público gosta disso, eu acho que daquilo, com base nesse dado, eu vou testar essa abordagem, não deu certo, testo outra, não deu certo, testo outra, assim você vai encontrar o que funciona e aí você vai conseguir acelerar. Então, a minha mensagem aqui é: não tem...